Aconteceu que, ao apertar uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o nosso mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a de Simão, bem como a de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Queridos, eu creio que daqui a pouco o nosso guia vai dar uma orientação mais pontual sobre as questões relacionadas ao Mar da Galileia. Mas eu queria que você prestasse atenção agora nessa palavra que nós lemos aqui nesta manhã. Este lago, este mar, ele foi, vamos dizer assim, um ambiente onde aconteceram muitos milagres. Muitos milagres. Esse é apenas um que nós vemos que está registrado aqui e que envolve a vida de Pedro. Mas eu quero que você traga à sua memória uma coisa importante. Foi aqui que Pedro andou sobre as águas. Foi aqui que coisas extraordinárias aconteceram no ministério de Jesus ao redor desta região. Muitas coisas aconteceram aqui em Cafarnaum. Tantos e tantos milagres ocorreram. Mas eu queria que você se atesse nesse fato, quando esta pesca maravilhosa, esse lago, ele é um gerador de muita vida, muitos peixes. Daqui eles tiravam seu sustento. Pedro desenvolveu ao longo da sua vida aqui nesse lugar seu trabalho, sua fonte de sobrevivência. E foi aqui que ele conheceu Jesus. Foi aqui que ele teve a experiência de ouvir e receber na sua vida uma palavra diferente. Eu quero definir rapidamente, amados, algumas coisas sobre Pedro, porque o tempo ele é muito pequeno. Eu considero Pedro como muitos de nós que viemos pelo deserto e vimos a árvore chamada acácia. Pedro era uma acácia aonde precisava de um grande trabalhar de Deus na sua vida. Os estudiosos dizem que Pedro, sendo ele de um temperamento colérico e sanguíneo, ele sempre estava à frente de muitas coisas. Ele sempre era o primeiro a falar, ele era o primeiro a se expressar, e dentro da sua humanidade havia tantas falhas. Ele era às vezes uma pessoa precipitada, às vezes ele era uma pessoa que se adiantava, às vezes ele era uma pessoa que não sabia esperar. A ansiedade às vezes tomava conta da sua vida. E na sua trajetória de discípulo, Jesus teve que ter muita paciência com ele. Jesus teve que trabalhar na vida de Pedro, assim como a madeira de acácia precisa ser trabalhada para poder sair dali um nobre móvel, algo muito especial.
E existe uma coisa muito interessante, amados, que Pedro é o tipo daquele homem que ele começa uma caminhada e ele vai sendo modelado à medida que ele vai caminhando com Jesus. Ele vai sendo transformado. Se nós percebermos, amados, Pedro teve experiências sobrenaturais. Ele teve no Monte da Transfiguração. Ele teve a experiência de pescar um peixe. E dentro da boca do peixe está ali um valor para ele pagar o imposto dele. Então ele foi um homem que foi sendo trabalhado no sobrenatural de Deus. A sua humanidade, as suas falhas humanas foram sendo trabalhadas à medida que ele ia se relacionando com Jesus. E nós estamos num ambiente onde muitas dessas coisas aconteceram na vida de Pedro. Eu queria te dizer uma coisa importante. Quando esse texto começa, ele aparece dizendo que os pescadores estavam lavando as redes. Você sabe o que significa para um pescador lavar a rede? Significa que depois que ele arremessou a rede, ele não pescou, vem muitas coisas na rede. Vem tudo que nós podemos imaginar. Tudo que não gera fertilidade. Pedro estava lavando as redes. Mas naquele dia, ele veria um milagre que o assombraria. Quando Jesus dá essa palavra para Pedro, juntamente com os seus, sair um pouco para dentro do mar e lançar as redes. Veja só, eles passaram a noite inteira pescando e nada pegaram. E Pedro era um pescador experiente. Ele era um homem que tinha basicamente uma empresa de pesca. Aqui aparecem seus sócios. E ele faz em obediência à palavra de Jesus. Eu não vou me ater a todos esses pontos porque nós nos aprofundaríamos muito. Mas uma coisa interessante, amados, que eu quero fundamentar aqui nesta manhã. Quando ele viu o milagre que aconteceu, a palavra no grego que diz que Pedro se assombrou, a expressão ali é que ele viu a divindade de Jesus. Ele teve um encontro naquele momento com a pessoa do Messias. Ele teve uma experiência interna ao ponto que para ele, como um judeu, lançar-se aos pés de alguém, ele não o faria. E ele o fez. Por quê? Porque naquele momento ele estava vendo Jesus muito mais do que um homem. Ele estava tendo encontro. Oh, meus amados, nesta manhã nós estamos diante de Jesus. E eu quero declarar isso para a sua vida. Não importa que você talvez esteja como estava Pedro, lavando as redes nesse momento na sua vida, mas o milagre está vindo em tua direção para uma grande pesca maravilhosa, coisas extraordinárias neste ano que nós entramos aqui nesta terra. Nós estamos aqui neste lugar onde aconteceu a multiplicação, assim como falou o nosso guia ontem. Israel, essa é uma terra onde as coisas impossíveis acontecem, coisas impossíveis que estão talvez impossíveis para o teu ministério, mas vão acontecer. Uma grande pesca maravilhosa está vindo em tua direção. Aquele que operou essa pesca aqui neste mar vai vir em tua direção. Eu gostaria de usar este tempo para fazer uma oração e declarar e profetizar que é um tempo de pesca maravilhosa para a nossa vida. É tempo dos sonhos se realizarem. É tempo de Deus trazer à existência aquilo que não existe. É tempo das grandes realizações de Deus na nossa vida. Talvez aqui mesmo, amado, você tinha um sonho de vir a Israel. Deus está te proporcionando isso. E hoje é o dia de uma grande pesca maravilhosa. Digam amém. Feche os teus olhos, coloca a sua mão na posição
condição de receber. Meu Deus, nós estamos aqui diante de céus abertos e nós cremos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E naquele dia, nós não sabemos a exatidão do local que aconteceu, mas pouco importa, porque nós cremos que isso aconteceu. E nós declaramos, meu Deus, uma pesca maravilhosa para o teu povo, um tempo de colheita, para o teu povo, um tempo de transformação. Aquilo, meu Deus, que está infértil, aquilo que está estéril, aquilo, meu Deus, que não tem produtividade, haverá de ter, meu Deus, uma grande colheita no ministério, na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar. A grande colheita da parte de Deus nós declaramos na vida de cada pastor, de cada pastora, de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada amiga que está aqui conosco. Nós abençoamos no nome de Jesus, o Mestre da Galileia, para sempre, e todos digam amém. Vamos dar um aplauso para Jesus.